dia, meu amigo e minha amiga. Sejam todos bem-vindos ao Devocional de Fé, podcast diário que meditamos na Bíblia, a Palavra de Deus. Você se considera uma pessoa de fé? Você se considera uma pessoa que tem fé em Deus, que acredita em Deus? Oh, que bom, que legal. Sabe que fizeram uma pergunta no Brasil, né? Uma pesquisa. Mais de 94% da população brasileira declara que tem fé em Deus, que acredita em Deus, que crê, tem fé, né? Interessante isso. A palavra fé virou até um símbolo, é colocado em camisetas, é colocado em bonés, né? A palavra fé virou uma coisa assim, uma febre. Mas a pergunta é, será que essa fé é verdadeira? Né? Hoje muito se fala de fé, mas será que as pessoas vivem a fé em Deus da forma correta? Como é que podemos saber se a pessoa tem fé mesmo? Como é que podemos saber se a pessoa, vive a sua fé? Porque ter fé da boca para fora é fácil. Dizer, eu creio, eu acredito. E aí, se eu acredito, eu não deveria começar a ter uma vida, atitudes que dizem respeito a isso, atitudes condignas, atitudes que estão na mesma direção? Eu vou dar um exemplo para você, tá? Vamos lá. Fé significa crer, acreditar, considerar que quem falou é verdadeiro. Então, se eu tenho fé em Deus, eu considero que Deus é verdadeiro, eu creio que Deus existe e eu creio que o que Deus fala é verdade, ok? Então, vamos dizer o seguinte, vamos dar um exemplo na época de Noé, tá bom? Digamos que Noé recebeu de Deus uma revelação, E é o que aconteceu lá. Deus disse para ele, Noé, vai chover muito e essa chuva vai inundar a terra. Então você precisa construir um barco para salvar a sua família. Isso foi o que Deus disse para Noé. Noé poderia ter crido, Imagina se ele diz assim, eu creio realmente, nossa, vai chover, gente. Vai chover muito, Deus falou, vai chover. Eu creio em Deus e eu creio que vai chover. Imagina se ele fizesse isso e ficasse parado e não tivesse construído a arca, não tivesse construído aquele grande barco para salvar sua família e os animais. O que ia ter acontecido? Eles iam ter todos morridos, Todos eles teriam morrido. Então, é sobre isso que Tiago vai nos falar hoje na sua carta, no texto que nós vamos ler. Sobre a relação entre a fé e as nossas atitudes, entre a fé e as nossas obras. Então, no Brasil tem muita gente que se diz cristão, que se diz que crê em Jesus. Então, se eu creio em Jesus, eu preciso crer que ele nasceu, morreu, ressuscitou e que ele vai voltar. Se eu creio em Jesus, eu também creio no julgamento, Por quê? Porque eu sei que Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, se ele morreu para perdoar os nossos pecados, é porque os pecados são ofensa contra Deus. E aí, eu creio em Jesus e eu continuo vivendo no pecado. Será que isso é uma fé verdadeira? Se eu creio em Jesus e eu continuo vivendo como se ele nunca fosse voltar, será que essa fé é verdadeira? Se eu digo que creio em Jesus, mas eu não preparo a arca, eu não me preparo para o dia do juízo, eu não me preparo para a volta de Cristo, será que eu creio mesmo em Jesus se eu continuo vivendo do mesmo jeito que o mundo inteiro vive? Essa é uma pergunta muito séria. E é sobre isso que Tiago vai nos falar. Olha só. Tiago capítulo 2, versículo 14 diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, não tiver ações? Pode por acaso esse tipo de fé salvar esta pessoa? Se um irmão ou irmã estiver carecido de roupa ou necessitado de alimento cotidiano, e qualquer um de vocês lhe disser, vá em paz, aquecei-vos, fartai-vos,
Mas, sem contudo lhe dar o que é necessário para o corpo, qual será o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, ela já está morta. Mas alguém dirás: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem diante de Deus. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho, Isaque? Veja como a fé operava juntamente com as suas obras. Olha que interessante. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Aqui Tiago está nos deixando uma lição muito preciosa sobre a relação entre o que nós dizemos crer e o que nós praticamos. Nós vivemos numa época em que muitas pessoas se dizem cristãs, se dizem evangélicos, se dizem católicos, dizem que acreditam na Bíblia, vão até a igreja, levantam as mãos e cantam louvores, mas na hora da vida prática, na hora do dia a dia, na hora do pega para capar mesmo, negam a sua fé porque não têm atitudes condizentes com a sua fé. Dizem que amam a Deus, mas não demonstram amor ao próximo. Dizem que amam a Deus, mas não honram a lei de Deus. Dizem que amam Jesus, que confiam, que creem em Jesus, mas não esperam o dia da sua vinda, não se preparam, estão dormindo. E é disso que Tiago está falando. Ele não está dizendo que a nossa salvação, nós recebemos ela pelas obras, mas ele está dizendo que assim que recebemos a salvação e que já temos fé, precisamos começar a viver uma vida de boas obras. É sobre isso que Paulo também nos fala. Paulo diz: olha, a salvação não é dada pelas obras, mas pela fé. Ou seja, olha só, você não recebe o perdão de Deus pelas suas obras. A salvação você não recebe porque você fez muitas coisas, mas porque você crê em Deus e você tem um coração sincero, arrependido. Ok? Então esta é a porta de entrada no reino de Deus. A porta de entrada é a fé. Agora, porém, que eu estou no reino de Deus, e esta carta de Tiago ela está sendo escrita não para pessoas que não conhecem a Deus, mas para pessoas que se dizem cristãs, para a igreja. Então ele diz: agora que eu já recebi a salvação, agora que eu já estou no reino de Deus, agora que eu já tenho a fé, eu preciso começar a ter também obras condignas com a minha fé. Não basta apenas ter aquela mesma fé lá do início. Eu preciso que se some àquela fé as minhas obras, as minhas atitudes, as minhas ações. Eu preciso começar a viver de modo digno da presença de Deus que habita em mim. Você está me entendendo? Não é uma contradição. Existem pessoas que enxergam uma certa contradição entre esta carta de Tiago e os textos de Paulo em Romanos e Efésios, porque Paulo fala sobre a salvação pela fé e não pelas obras. Mas veja que não há contradição, porque o que eles estão falando é sobre o valor das obras e a importância das obras em momentos diferentes.
Paulo fala sobre a questão das obras no momento da salvação. E por que eu estou dizendo isso? Porque por que Paulo frisa tanto isso? Porque os judeus havia um legalismo entre eles, principalmente entre o grupo que eram os fariseus, e eles acreditavam que cumpriam toda a lei, e porque eles faziam coisas para tentar cumprir cada detalhezinho da lei de Moisés. Eles no dia de sábado não deixavam ninguém fazer nada, as pessoas mal respiravam porque eles estavam preocupados no detalhe da lei para cumprir as obras. E aí a esses Paulo está dizendo: olha, não adianta vossas obras se elas não tiverem fé. A fé em Jesus Cristo é esta que salva. Para receber a salvação você precisa se arrepender. É a mesma coisa que Jesus falou lá para Nicodemos. Nicodemos jejuava, Nicodemos orava, Nicodemos ia à igreja da época e Jesus diz: você precisa nascer de novo. Esse nascer de novo é se render à fé verdadeira em Deus, é entregar-se, é arrepender-se dos seus pecados, é desejar uma nova vida, é rasgar o seu coração, e é essa fé que nos leva para a eternidade, é essa fé que nos faz entrar na salvação, nos faz entrar no reino de Deus, a fé na pessoa de Jesus Cristo. Agora, porém, que já estamos no reino, e é nesse contexto que Tiago está falando, no contexto em que já estamos no reino de Deus, Deus espera sim de nós atitudes condignas, atitudes que tenham referência à fé que nós dizemos crer. Ou seja, se ouvirmos falar da chuva, precisamos começar a preparar a arca. Você está me entendendo? Se vimos o preço do pecado que custou o sangue do nosso Senhor Jesus, precisamos abandonar o pecado. Se sabemos que a vinda do Senhor é certa e que as pessoas estão indo para o inferno, precisamos pregar o Evangelho. São obras que têm referência, que estão conectadas com a nossa fé. Precisamos agora começar a agir de modo digno, ajudar o necessitado, fazer o bem, não sermos mais pessoas avarentas, egoístas. Precisamos nos envolver com a obra de Deus, e é sobre isso que Tiago está falando, sobre obras, ações que agora vão caminhar junto com a fé que já temos, que já nos salvou. A fé que já foi suficiente para nos salvar, ela agora vai ser demonstrada em ações. E sim, a Bíblia diz que nós somos todos provados. Como é que Deus prova a nossa fé? Verificando as nossas ações diante de circunstâncias. Então Deus deixa vir dias difíceis para ver se você será fiel no meio das dificuldades, e ali a sua fé está sendo provada. Mesma coisa um aluno na escola, né? Ele pode ter aprendido, e esse conhecimento é uma teoria na sua mente. Como é que se prova o conhecimento? Fazendo uma prova, onde ele faz algo, ou seja, ele tem ações, ele pega uma caneta, ele marca, enfim, ele prova de forma concreta, com ações, que ele de fato tem aquele conhecimento. Assim também a nossa fé, que é algo abstrato que está no nosso coração, ela é provada por meio de ações. Não adianta eu dizer que eu amo a Deus se eu pego o meu dinheiro e eu gasto ele todo como eu quero, e eu não honro a obra de Deus e nem ao Senhor. Estou dando um exemplo, né? Não adianta eu dizer que eu amo a Deus e eu não tiro nenhum momento para orar, se eu não tenho nem comunhão com Deus. Você está entendendo? Se eu dizer que eu amo a Deus, mas eu prefiro ficar olhando futebol daqui na igreja, eu estou mentindo. Então, tem uma relação direta entre as nossas atitudes e a nossa fé. E nós precisamos parar com essa história de que agora que eu creio, eu já estou salvo e eu não preciso mais fazer nada. Não, agora que você crê, Deus exige de você uma vida de fé que se mostra por novas atitudes, por ações que sejam dignas do Evangelho. Amém? Que possamos viver isso. Querido Deus e Pai, pedimos que a igreja brasileira, que a igreja no mundo, não seja apenas uma igreja que se diz cristã, apenas da boca para fora. Pedimos que nós todos, Senhor, sejamos transformados em uma igreja cheia de obras, de boas obras. Um povo, Senhor, que não apenas te confessa com os lábios, mas que te
entrega, Senhor, uma vida de culto, uma vida, Senhor, condigna, uma vida de boas ações, de ações corretas, uma vida longe do pecado, uma vida de anúncio do Evangelho. Senhor, que possamos Te honrar com cada pedacinho da nossa vida, da nossa existência. Possamos Te honrar com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Senhor, que possamos Te honrar com tudo que fazemos. Que não venhamos a confiar nas nossas obras e deixar nosso coração de lado, mas também que não venhamos a priorizar só o coração e esquecer as atitudes. Que coração e atitudes andem juntos. Que possamos ter um novo coração e novas atitudes. É isso que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga. Amanhã estaremos juntos em mais um devocional de fé. Convido você a compartilhar com seus amigos, enviar para o pessoal aí e estar convidando as pessoas para entrarem no grupo. Manda para alguém que você ama essa mensagem de hoje.